Quando a guerra se demonstra inevitável, acontecem alguns fatos antes que ela se consuma através da violência que dão conta, dentro dessa grande alegoria de bravura, de coragem que foi a Guerra de Troia, do lado humano dos seus protagonistas. Então, Ulisses faz simulações para tentar não ir à guerra. O mesmo acontece com Aquiles, que também é escondido pela mãe. E ainda, quando a expedição chega a Troia, forma-se uma comissão de paz que se dirige, vai até Príamo, né? E é recebido por toda a corte, né? E que não, eles só queriam a devolução de Helena e dos tesouros, e vamos embora, né? E eles não querem, né? Eles não querem. Paris havia sido relegado ao abandono por causa da profecia de que ele seria o responsável pela queda de Troia. Então, Príamo chegou a entregar ele assim que nasceu, como bebê, a um pastor chamado Agelau, que o abandona no meio da selva, mas depois ele fica consternado com aquilo e volta e encontra Paris, então, sendo amamentado por uma ursa, né? E ele compreende que isso é um sinal de que os deuses não querem a morte de Paris, e então ele recolhe Paris, bota dentro de um cesto, né? Aliás, a palavra Paris é cesto, né? No idioma, no grego antigo, né? E aí então leva para casa e cria ele, né? Então, e eles, o Príamo e Écuba, sua esposa, só vão saber que Paris estava vivo quando ele já estava adulto, quando ele participa de um jogo olímpico com os irmãos dele, inclusive, entre os quais Heitor, né? Então eles protegem, né, Paris nesse momento, né? E isso vai ser a razão da ruína de tudo. Chegam até a ameaçar essa comitiva, né? Não fosse a intervenção de Antenor, que era uma pessoa, como de uma maneira geral os troianos se demonstram. Os troianos são sempre marcados, a ação deles é sempre marcada assim, pela probidade, pela honradez. Não há... O grande herói dos troianos, que é Heitor, o grande guerreiro, e que se equivale não a Aquiles. Aquiles o supera muito, mas a Ajax, que é o segundo grande guerreiro, ou Ajas, né? É o segundo grande guerreiro das hostes gregas, né? Eles têm normalmente atitudes assim, diferentes até dos gregos. Os gregos são mais ladinos, mais espertos, querem levar a guerra a partir de algum arrivismo, né? Enquanto que os troianos não. Tanto que na Idade Média o ideal do guerreiro era Heitor, não era Aquiles, né? A figura de Heitor é que é resgatada, né? E que é uma pessoa, em todos os aspectos, celebradas pela cavalaria medieval depois, né? Tempos depois. É curiosa a circunstância de os textos mitológicos concernentes a esse grande encontro de heróis que foi a Guerra de Troia não deixarem de mencionar também as fraquezas desses homens de ferro que ali lutaram com Denoto. Assim que Odisseu ficou sabendo do rapto de Helena, lembrou-se do compromisso por ele mesmo sugerido para os pretendentes da mão da princesa espartana de defenderem aquele matrimônio na hipótese dele vir a ser ameaçado pela intervenção de algum outro homem. Desde o início, Odisseu pretendia a mão de Penélope, que lhe parecia a melhor pessoa para ser sua esposa e com quem de fato viria a se casar. Odisseu venceria de forma fraudulenta todos os seus adversários numa Olimpíada instituída por seu futuro sogro, Icário, para se definir quem seria o merecedor da mão de sua filha. Receoso de que fosse chamado a lutar nessa guerra de consequências imprevisíveis,
Odisseu fingiu-se enlouquecido no momento em que chegaram os membros da frota chefiada por Agamenon para levá-lo ao conflito. Ele prendeu a um arado, um touro e um jumento e passou a semear a terra com sal. Mas Palamedes, príncipe da ilha de Eubeia, desmascarou o embuste, colocando Telêmaco, filho ainda bebê de Odisseu, à frente do instrumento agrícola e obrigando-o a parar de lavrar a terra, interrompendo assim a farsa do espertalhão. Embarcaram todos na frota que seguia a Troia. Odisseu criaria uma inimizade tão grande por Palamedes que perpetraria um dos atos mais ignominiosos e injustos de toda a guerra contra esse homem, fazendo-o passar por traidor, ao imiscuir em sua tenda uma carta falsa de Príamo, rei troiano, ao príncipe Aqueu e uma porção de ouro, insinuando que ele era um traidor e, por isso, levando-o à morte por apedrejamento. Também a outrem interessava a morte desse herói, pois a liderança de Agamenon, à medida em que a guerra avançava em muitos anos, começava a ser questionada pela tropa, enquanto que o nome de Palamedes, diligente, honrado, ético, era sempre lembrado e ovacionado por todos, o que irritava o rei de Micenas profundamente. Palamedes teria inventado jogos para distrair a soldadesca nos momentos de ócio, como o jogo de dados, por exemplo, daí sua popularidade, mas inventou ainda outras coisas, como até letras do alfabeto grego, formas de medida e peso. A injustiça foi apontada por Gorgias, sofista da época clássica, como aliás também fizera com Helena, num opúsculo em defesa de Palamedes, pelos danos irreparáveis que Odisseu causou ao herói grego. Irreparáveis porque a maior punição que essa figura legendária sofreu, além da morte infamante pelo apedrejamento, foi o esquecimento do que ela representava moralmente, demonstrando que, no fundo, a guerra não passa de um jogo sórdido de interesses. Ares, o deus da guerra, é o ente divino menos cultuado na Grécia Antiga, sendo sempre superado por sua irmã Atena, deusa da sabedoria e da guerra defensiva, o que demonstra a índole de um povo cuja expansão pelo mundo foi sempre mais cultural e comercial do que vocacionada estritamente para a guerra. Por isso, Aquiles também tentou fugir daquele confronto, apesar de ser praticamente invulnerável por ter sido imerso no rio Estígia ainda bebê. Foi Tétis, sua mãe, quem o seguraria pelo tornozelo e o mergulharia ainda criança no rio sagrado dos mortos, dotando de poderes próximos aos dos imortais. Mas o calcanhar, exatamente o local em que a mãe o segurara, ficaria sendo o único ponto vulnerável do herói. Foi também Tétis quem escondeu na corte de Licomedes, entre cujas filhas Aquiles ficaria disfarçado sob véus femininos. Tétis havia sido avisada por Apolo que seu filho pereceria entre os troianos e buscou livrá-lo desse destino, mas em vão. Odisseu levou presentes para as filhas de Licomedes e no meio desses colocou armas de guerra, a que o interesse de Aquiles insensivelmente se voltou, revelando assim a sua verdadeira identidade. E é isso então, as pessoas não querem ir à guerra, evidentemente, é razoável, mesmo para um herói que não queira ir à guerra, né? E a guerra de Troia, ela não se restringiu apenas ao entreveiro de homens, né? Ela é também de deuses. Deuses guerreiam durante a guerra de Troia e as consequências desembocam na realidade palpável, tangível. Você fazer, por exemplo, um filme que mostre só o desenrolar dos fatos do ponto de vista meramente mundano, tangível, tirar
o significado original da Guerra de Troia, né? Que começou com a escolha de Paris. Para quem que ele vai dar um pomo de ouro, né? Para uma das 3 deusas. Então podemos dizer que os deuses vão guerrear? Como assim? Vai ter deuses favoráveis aos aqueus e deuses favoráveis aos troianos? Sim, haverá. É uma coisa interessante, alguns dos deuses do panteão clássico têm a sua origem, na verdade, por influência de culturas asiáticas. Como, por exemplo, Afrodite é uma deusa de origem asiática, né? Apolo, Ártemis, né? Há outros ainda, né? E porque a Grécia ela é profundamente marcada pela influência recíproca cultural que ela exerce, mas também recebe essa influência. Então é uma coisa interessante você ver que Apolo vai estar do lado dos troianos, né? E Afrodite também, não é só porque ela tem um acordo com Paris, né? Mas é uma questão cultural. As forças de Agamenon concentraram-se em Aulis, de onde partiriam em direção a Troia. Mas ali também parece ter havido um desvio da finalidade da expedição. Uma prolongada calmaria impediu que os navios zarpassem em direção a seu destino. Os aqueus estavam deveras intrigados com aquela delonga e começaram a achar que havia algo da parte do Olimpo naquela tribulação, e tinham razão em pensar assim. Calcas, o adivinho do exército grego, é chamado para procurar explicar aquela demora e diz que a razão era que a deusa Ártemis estava enfurecida com Agamenon, que havia tempos não lhe faziam um único sacrifício, tendo ainda cometido outras faltas. Abateu animais selvagens da predileção da deusa e ainda se vangloriou de sua pontaria, superior à da deusa, segundo supôs. Tendia ainda o cumprimento de uma promessa, o sacrifício à deusa do mais belo ser que nascesse em seu reino num ano passado. Coincidiu ser o do nascimento de sua bela filha Ifigênia. Agamenon desconversou, mas a deusa não quis mais esperar que fosse imolada a Virgem. Muito a contragosto e sob pressão de seu irmão Menelau, o rei de Micenas escreveu à filha e disse-lhe que viesse ter com ele para se casar com Aquiles. Essa seria a isca para trazer a filha. Aquiles nada sabia do arranjo criminoso e quando a pobre moça chegou acompanhada de sua mãe Clitemnestra, foi colocada a par da falsa promessa de casamento e da verdadeira intenção de se matar Ifigênia no altar de Ártemis. Ele promete defendê-la, mas é por ela mesma proibido de usar a violência. Era imperiosa sua morte para o bem da expedição dos aqueus. No momento do sacrifício, Ártemis intervém e impede a imolação de Ifigênia, levando-a para ser sacerdotisa em Tauris. O vento imediatamente voltou a soprar em Aulis e a esquadra pôde partir rumo à Guerra de Troia. Então acontece essa epifania, né? Essa manifestação do sagrado no meio da vida terrena. Um Deus intervém e salva do sacrifício humano e leva para ser sacerdotisa em Tauris. Bom, além da intervenção divina em si, o que já é uma coisa que vai espantar sempre os homens, as pessoas, há ainda o fato de que Ártemis é a deusa que rege a natureza, as matas virgens, né? A própria Ártemis é virgem. Isso significa dizer que Ártemis é implacável também, né? Ela é uma deusa dura, porque a natureza é implacável, né? Os homens respeitavam bastante Ártemis. Na Batalha de Plateia, ela chega a ser... que foi uma batalha que aconteceu nas Guerras Médicas, onde os arqueiros tiveram uma importância muito grande, sacrificaram 500 cabeças de grey, né, de gado miúdo, né, ovelhas, cabras, assim, para ela, né. Ela era sempre muito respeitada e muito temida, por causa desse sentido de inexorável, de implacável que a natureza em si representa, né.
É duplamente miraculosa a aparição de Ártemis nesse momento.